E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz, com certeza, é a história mais importante do cristianismo. Na cruz tivemos o perdão dos nossos pecados. Mas então, podemos continuar pecando? Claro que não. A cruz custou um alto preço, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu cônjuge te traísse e você o perdoasse, estaria bem para você ele continuar tendo as traições? Se você é dono de um estabelecimento e por algum motivo perdoasse a dívida de um cliente pelas suas necessidades, seria justo ele continuar gastando e não pagando as suas dívidas? Sempre quando há um perdão, precisa haver uma reparação. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, reparou o preço dos nossos pecados. Ali não foi abolido a lei, não foi abolida a sua vontade, mas foi abolido as nossas dívidas. Queridos amigos, uma pergunta honesta e sincera. Uma vez salvo, salvo para sempre? Debaixo da graça eu posso continuar pecando porque Jesus já morreu na cruz do Calvário? Vamos aprender o que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos estudar e compreender o que é estar debaixo da graça, o que é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário através da Bíblia? Dentro do meio evangélico existem sempre duas grandes questões. A primeira é essa: debaixo da graça posso eu continuar pecando? O que diz Romanos 6, nos versículos 1 a 12? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova? Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Esse trecho de Romanos, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito, é muito claro. Não, debaixo da graça, eu não posso continuar pecando. Existe também essa afirmação: uma vez salvo, estarei eu salvo para sempre? Continuamos a ler Romanos 6, agora dos versículos 15 a 23. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, Paulo diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então Paulo termina com o verso que já ouvimos muito: pois o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Honestamente lhe pergunto, acha realmente que a morte de Jesus foi em vão para que os pecadores continuem a pecar? Depois da cruz, há redenção e também há transformação. A cruz de Cristo foi o pagamento dos nossos pecados. O mínimo que podemos fazer em amor é retribuir com obediência a Deus. Sem obediência, não há transformação. Saulo de Tarso, um homem de princípios que fazia o certo de modo errado. Ele perseguia os primeiros cristãos, pois não conhecia pessoalmente Jesus, o Salvador da humanidade. Mas Deus disse que ele era um vaso especial nas suas mãos. Assim como muitos de nós somos. Paulo e nós precisamos de um foco. Então ele teve um verdadeiro encontro com seu Salvador na estrada para Damasco. Depois desse encontro, ele passou de perseguidor para perseguido, se tornando Paulo o apóstolo aos gentios. Um encontro com Deus sempre, em todas as vezes, promove transformação. Querido amigo, você compreendeu o valor pago por Jesus por sua vida na cruz do Calvário? Não gostaria de hoje experimentar um relacionamento transformador com Deus? Se você deseja isso, quero orar por você nesse momento. Querido Deus, oro nesse momento pela sincera vontade de nosso querido amigo, que a cada dia tem aprendido as verdades tão lindas na sua palavra. Ajude o Senhor a transformar todo esse conhecimento em uma linda transformação espiritual em sua vida. Rogo por cada um deles, agradecendo desde já o que tens feito por eles, e em nome e pelo amor do seu Filho amado Jesus. Amém.